No Brasil, existe uma possibilidade de fazer o voto impresso, como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo? Lá o pessoal vota impresso, por exemplo. Existe essa possibilidade de ocorrer no Brasil? E quanto tempo leva isso para definir uma eleição? Bom, vamos lá, a gente não pode regredir, o Brasil está à frente, por isso que eu falei, síndrome de vira-lata a gente não pode ter, principalmente no sistema eleitoral. Nós somos muito mais evoluídos do que os Estados Unidos na questão eleitoral. Nós ficamos para trás em outras coisas, mas no sistema eleitoral nós damos exemplo, né? Em menos de 5 horas nós já temos o presidente eleito e lá eles ficam lá 1, 2, até um mês contando votos impressos. Essa é a questão de voto impresso, não é difícil voltar. O que foi discutido, debatido, trazido, que tinha que imprimir um comprovante de votação. Também seria um retrocesso no meu ponto de vista. Respeito quem pensa diferente. Porque precisa auditar as urnas. Auditar de que forma? Depois se der problema, a gente abre aquela caixa e conta os votos ali para auditar se realmente estão corretos, se todos os votos foram para aquele ou para aquele outro candidato. Você vai colocar... Seria uma dupla conferência sem uma comprovação de necessidade. Então, eu vejo dificuldade em ver um retrocesso do Brasil até para essa questão da votação eletrônica. Eu digo isso porque por que nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, não se vota então com urna e eles não quiseram adotar a urna? Aí é um problema do sistema eleitoral americano, que é um pouco mais complexo em relação da forma como eles exercem a democracia. O nosso aqui é feito ajuste quando antecede um ano e pouco, começa a se discutir mudanças na questão eleitoral, mas uma coisa que, no meu ponto de vista, né, olhando, acompanhando as eleições dos últimos 16 anos aí, vendo as urnas funcionar, a gente percebe que as pessoas que mais criticam as urnas foram pessoas que foram eleitas pelas urnas. Então é algo muito estranho, porque eu critico que a urna é fraudada, mas eu fui eleito por essa urna várias vezes. E eu falo que elas podem ser fraudadas, mas eu não mostro onde, como e quando. Eu crio conjecturas e trago nessas conjecturas como se fosse verdade, sem trazer uma prova real e cabal disso. Por isso que eu falo, a urna é segura, ela não é ligada à internet. Aí se falou muito de código-fonte, falou muito de transmissão, falou muito de como que isso ia acontecer, que era fraudada, só especulação, nada de concreto. Todos os anos são feitos testes e mais testes. As urnas, elas funcionam quando elas dão defeitos. Elas são trocadas de forma imediata, porque existem as urnas que estão já ali auditadas, que já estão ali lacradas, que são as sobressalentes, as reservas, para já entrar e substituir. Elas são locais, elas não são ligadas na rede mundial de computadores, que é na internet, para serem violadas, fraudadas. Não existe como. Mas isso acontece na transmissão. A transmissão é feita através de um servidor fechado com uma alta tecnologia que até hoje não conseguiu se demonstrar que houve uma violação desse segredo. Aí as pessoas questionam assim, não, mas... Como que nunca houve? Não houve, porque o dia que houver, as pessoas vão conseguir falar. E eles não conseguem, né? Os hackers não conseguem invadir. E aí a gente precisa dar um voto de credibilidade. Eu sempre falo que a boa-fé se presume e a má-fé se prova. Se tem erro, tem que se provar onde está. Se não tem, a gente tem que dar a mão à palmatória que hoje as urnas eletrônicas são seguras.